A provável escalação do Ceará para enfrentar o América Mineiro nesta noite pela Série B do Brasileirão. E um anúncio importante no final do vídeo. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Eu sou Daniel Farias e seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, a mais esse vídeo diário aqui no canal do Jogada no YouTube, sempre com informações, análises e bastidores sobre o Ceará Sporting Clube, o alvinegro de Porangabuçu. Já vou pedir para você, se ainda não for inscrito, vai rapidinho aqui embaixo e se inscreve no nosso canal para que você possa ser sempre notificado, avisado, quando sair o vídeo do dia do Jogada do Vozão. Se você puder também deixar o seu like, isso ajuda demais a fortalecer e divulgar ainda mais o nosso trabalho para que mais torcedores do Alvinegro possam se juntar à nossa comunidade de bastidores, daqueles que gostam de acompanhar o dia a dia do nosso Vozão. E também vou pedir, como sempre, para você comentar aqui embaixo de onde que você está acompanhando o Jogada do Vozão, de onde que você está assistindo ao nosso programa. Se você mora aqui na nossa capital cearense, qual é o bairro de onde você acompanha? Se você mora em outra região do estado, comenta aqui também. Se você mora em outro estado ou em outro país, quero saber também, comenta aqui embaixo, sempre no finalzinho do vídeo a gente cita todo mundo que mandou mensagem, inclusive no vídeo de hoje nós vamos fazer isso e temos um anúncio importante para fazer no final do vídeo, então vou pedir, por favor, para você ficar até o final, para a gente poder conversar rapidinho. Mas vamos lá ao que importa, porque sei que você está querendo saber como que o Ceará vai a campo nesta noite para enfrentar o América Mineiro. Logo de cara, informação importante, o jogo não sofreu mudança de horário. O jogo vai permanecer às 7 horas da noite. O Ceará entrou em contato com a CBF, fez essa solicitação, pediu a mudança de horário, mas essa solicitação não foi atendida, não foi acatada. Então, o jogo foi mantido para as 7 horas da noite, mesmo que o Ceará tenha chegado um pouco mais tarde ali em Belo Horizonte. Teve todo aquele problema, o segundo voo teve uma mudança de horário, o Ceará sairia 3 horas de Salvador, só foi sair mais de 7h45 da noite, desembarcou ali em Belo Horizonte por volta de 9h30 para 10 horas da noite, os jogadores foram para o hotel, descansaram, hoje estão em regime de concentração durante todo o período do dia, né, e vão apenas sair para ir para a Arena Independência para enfrentar o América Mineiro. E meus amigos, jogo importante, hein? Jogo que o Ceará tem mais uma vez a oportunidade, a possibilidade de deixar essa tão incômoda zona de rebaixamento. O Ceará está hoje na 17ª colocação com 18 pontos. À frente dele está o Londrina com 19 pontos. Mais à frente tem o Botafogo de Ribeirão Preto com 20 pontos. O Ceará ganhando e torcendo também para um tropeço dessas equipes, ele deixa a zona de rebaixamento. Mas nada vai adiantar, esses times podem tropeçar, podem perder, podem empatar, nada vai adiantar se o Ceará não ganhar a sua partida. Então, ele precisa fazer por onde, precisa fazer a sua parte hoje contra um adversário que não vive um bom momento. O América Mineiro é o lanterna da competição, está na 20ª posição com apenas 7 pontos, só uma vitória que foi sobre o Fortaleza aqui na Arena Castelão. Então, o Ceará tem condições de buscar uma vitória. Não vive um bom momento, é verdade, não está na sua melhor fase, vem de um retrospecto muito ruim, 5 jogos sem vencer, enfim, a gente sabe o momento que o time enfrenta, mas ele precisa lutar por uma vitória hoje contra o América Mineiro, mesmo que o jogo seja fora de casa. Eu não acho que o empate seja um bom resultado, a derrota menos ainda. Só um resultado interessa ao Ceará, e eu estou fugindo de todos os clichês, mas estou falando a verdade. O Ceará precisa da vitória nesta noite contra o América Mineiro, que os jogadores possam entender isso. Que os jogadores possam ter esse senso, essa noção, que o Daniel Paulista possa ter dimensão disso e monte o seu time, tanto na escalação, mas principalmente na forma de jogar, para vencer, para buscar um resultado positivo hoje à noite contra o América Mineiro. Vamos lá para a provável escalação do Ceará. Com o Richard no gol, Brian Borges na direita e a dupla de zaga com Júlio César e Éder, e na lateral esquerda o Sanches. Então vamos comentar um pouco sobre esse sistema defensivo. Goleiro, a gente não tem o que discutir, é o Richard, é o dono da posição, ok? Brian Borges mantido, Rafael Ramos está lesionado, o Enzo é o reserva, mas o Brian Borges, desde que chegou, tem tido essas oportunidades, vai aí para o seu 3º jogo como titular. Acho que ele está começando a mostrar algumas valências, mas ainda tem que mostrar mais, mas está mantido como titular. E a dupla de zaga, Júlio César e Éder.
né? Tem muitos torcedores questionando se não caberia aí uma mudança. Luiz Otávio entrou bem no último jogo. Eu acho que a questão física ainda atrapalha um pouco o Luiz Otávio. Não sei se ele tem condições de jogar os 90 minutos. O Júlio César eu gosto, é um bom zagueiro. O Éder eu acho que pode mostrar mais, mas por enquanto ele está sendo mantido, até porque o Luizão também está lesionado, não foi para o jogo. Gilmar também está lesionado, não vai para o jogo, enfim. Acredito que daquilo que o Ceará tem à disposição, essa é a melhor dupla de zaga no momento, mas pensando sim que o Ceará pode contratar mais um zagueiro, está negociando com o Thalisson, enfim. E na esquerda o Sanches, aí você vai perguntar, mas Daniel, o Sávio não viajou? O Sávio não está regularizado? Por que não coloca logo ele como titular? Eu acredito que o Sávio vai começar no banco de reservas por conta da condição física. O Sávio não joga desde março lá no Remo, ele está desde então sem clube, agora que ele chegou ao Ceará, iniciou os seus treinamentos, eu acredito que ele está sendo relacionado por conta da rescisão do Fernando, o Ceará só ia ter um lateral esquerdo para o jogo, é muito pouco, né? Por uma necessidade, o Sávio está ali à disposição, mas o Sanches deve ser o titular. Esse deve ser o sistema defensivo do Ceará. Vamos agora ao meio de campo, com 4 jogadores, 2 volantes e 2 meias. Na verdade, 3 volantes e um meia, mas você vai entender por que eu disse 2 volantes e 2 meias. Richardson e João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni. Richardson, o meio-campista mais de marcação, aquele primeiro volante, cão de guarda, desarme da marcação. João Gabriel também tem essas características, mas já sai um pouco mais para o jogo. O Pavani, ele é um terceiro volante, mas ele é aquele cara do passe. Tanto é que em alguns times o Pavani jogava de meio armador. Então ele é muito mais um meio-campista do que um volante. Você está entendendo mais ou menos a linguagem que eu estou querendo dizer? Ele não é aquele cara da marcação, ele não é aquele cara do desarme, é mais aquele cara da construção do jogo, do passe, de avançar, de pisar na grande área adversária. Então a gente pode dizer que o Pavani é quase um meia. Então ele já faria uma função mais de criação, ao lado do Mugni, que é o nosso meio armador titular nesse momento. Já provou isso no jogo passado, tem que mostrar mais, é verdade, mas eu acho que já foi uma boa primeira impressão. Pelo menos foi a minha avaliação. E lá na frente, finalizando o time do Ceará, Melk e Renzo Lopes. Melk não tem como sair do time, apesar de que não foi muito bem nos últimos jogos, está sendo bem marcado, enfim, está tendo algumas dificuldades. E o Renzo Lopes é o nosso centroavante, tem que colocar para o jogo. Já está treinando desde a semana passada, está regularizado, está à disposição, foi contratado com toda essa expectativa, então que o Daniel Paulista possa entender isso e colocar o Renzo Lopes já como titular ao lado do Melk. Então deixa eu repetir para você. Richard, Brian Borges, Júlio César, Éder e Sanches, Richardson, João Gabriel, Pavani e Lucas Mugni, Melk e Renzo Lopes é a provável escalação do Ceará para o jogo de logo mais. Quero saber a sua opinião, torcedor alvinegro, o que é que você acha sobre essa escalação? Você gosta desse time? Você não gosta? Comenta aqui embaixo a sua sugestão. Vou ler rapidinho as mensagens, mas ainda vou pedir para você ficar até o final do vídeo, porque eu tenho uma informação, um anúncio importante a fazer. Mas vamos lá. Falar aqui, mandar um abraço para todo mundo que comentou no vídeo de ontem. Tivemos muitos comentários, então agradeço demais a você. O Antônio Sampaio de Souza, ele está falando Sampa Golden Garden. Então um abraço aí para o Antônio. Tem também o Carlos Antônio, lá do Carlito Pamplona. Tem o Raimundo Praciano de Castro, de Calcaia. Um abraço para você. Vamos ver quem mais que está mandando mensagem aqui. Tem também o Bruno Abel Souza, tá lá de João Pessoa, na Paraíba. Então um abraço para você, Bruno, e também para todo mundo de João Pessoa. Ele falou, saudades da terrinha. Rapaz, é bom demais a nossa terrinha, a nossa capital do Ceará. Tem também o Ludgero Machado lá de Mombaça, um abraço para você. O Eduardo de Ubajara. Tem também o Tiquim em Cascavel, um abraço para você, Tiquim, também para todo mundo de Cascavel. Tem também o Epaminondas Caetano, tá sempre acompanhando lá da Prainha em Aquiraz, é bom demais, rapaz, lá na Prainha. Tem também o Francisco José, tem a Eliene Fernandes lá de Aracoiaba, um abraço para você, Eliene, para todo mundo de Aracoiaba. Francisco do Vicente Pison, o Beto Brasil do Henrique Jorge. Tem também o Daniel Freire de Paula Martins, lá do bairro Mata Galinha Castelão, um abraço para você. O Chico Frauzino também está sempre com a gente. Tem também o Daniel Freire de Paula Martins, ele fez até uma pergunta aqui. Qual é o sentido do Ceará procurar jogadores especificamente do Remo ou do Coritiba? As outras equipes da Série A não têm jogadores que dariam chance para o Ceará? É curioso realmente, né? O Ceará está buscando muitas pessoas ali do Remo, tem até algumas pessoas falando, o Fred Gomes, que é gerente de futebol do Ceará, tem um conhecimento do futebol paraense, porque já trabalhou lá, é uma das razões, mas eu acredito que é mais porque
foram as oportunidades que surgiram ao Ceará. Né, assim, eu acredito que eram times que tinham grandes elencos no sentido de quantidade, alguns jogadores não sendo aproveitados, e o Ceará foi lá e se aproveitou. Duas equipes que estão na Série A, vale destacar, tanto o Remo como o Coritiba, mas que tem jogadores que não estão sendo aproveitados, e o Ceará foi atrás. Então, tem também aqui, deixa eu ver se tem mais alguém que mandou mensagem, o Davi Rocha do Zé Walter, e também o Elebras, lá de Paramoti, aqui no Ceará. Então, um abraço para você. E agora a hora do nosso anúncio importante para finalizar o nosso vídeo. Torcedor, eu vou entrar de férias, vou passar um período de descanso aí, aproveitando também esse tempo de descanso com a família, enfim. Mas o Jogada do Vozão ele vai seguir, né, na condução de outras pessoas. E no mês que vem eu estou de volta. Em agosto eu estou de volta aqui, sempre diariamente com informações sobre o Ceará Sporting Clube. Qual é o convite que eu faço para você? Continue acompanhando o canal do Jogada no YouTube, continue acompanhando Jogada Primeiro Tempo, Jogada Segundo Tempo, Jogada Terceiro Tempo, as nossas transmissões. A nossa equipe aqui do Jogada vai seguir atuando normalmente, trazendo informações sobre o Ceará, cobrindo os jogos do Ceará, indo para as coletivas, para os embarques do Ceará e trazendo sempre informações. O Jogada do Vozão é conduzido por mim, mas tem toda uma equipe por trás que vai continuar conduzindo o Jogada do Vozão nesse período em que eu estarei de férias. Então, vou sentir saudades desse espaço, vou sentir saudade de todos vocês, mas prometo que em agosto eu volto, estarei de volta acompanhando o nosso Vozão e eu espero, tô na torcida para que quando eu voltar o Ceará esteja num momento melhor, numa fase melhor, para que a gente possa continuar trazendo aqui sempre informações, análises, bastidores sobre o Ceará Sporting Clube. Então, não abandonem o Jogada do Vozão, fiquem aqui acompanhando e em agosto eu estou de volta sempre com informações do Vozão. Um abraço, torcedor, e até a volta!